Salve, salve, amiguinhos, tudo bem? Então a gente agora vai começar uma aula de interpretação de gráfico. Esse curso, cara, eu preparei para você com um carinho que você não tem ideia, porque é um tema que eu sou particularmente apaixonado. O dia que eu comecei a entender gráfico na minha vida, olha, vou te falar um negócio, mudou muita coisa. Eu comecei a entender tantas questões, eu comecei a entender tantas informações que apareciam para mim que você não tem ideia. Inclusive, como obviamente a gente vai falar de muito gráfico, eu optei por dessa vez fazer uma gravação aqui, sentadinho em frente ao computador, para poder ir passando para você os slides que eu preparei para você, para eu poder te mostrar uma quantidade bem grande de gráfico. Fica mais ágil para a gente, né? Vai sair um pouquinho daquele modelo nosso de lousa, né? Então não se preocupe não, tá? A gente vai trabalhar legal aqui. E aí eu queria começar, galera, né, passando para você os slides. Depois eu vou disponibilizar esse material, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Então a gente começa com o nosso curso de gráfico aqui do FísicaVest. Para quem curtir, galera, fica o convite aí para entrar na nossa página, para curtir o canal e se inscrever no canal. O site é o fisicavest.com.br, tá? Se você quiser conhecer mais cursos nossos lá, fica à vontade. Esse aqui vai de brinde agora, tá? Pessoas, olha só, quando você lida com um gráfico, você pode ter as mais variadas áreas, né? Para quem está reconhecendo aqui, eu tenho aqui um gráfico, ó, de geografia, política, aqui famosão, coronavírus, isso aqui é uma distribuição gaussiana. Eu tenho na política, né, para não causar muita polêmica, eu peguei lá da Dilma e do Aécio, comportamento do gráfico da intenção de voto, a gente pode fazer uma análise disso aqui. Pô, você quer ser médico, você vai trabalhar com gráficos de frequência cardíaca, né, olha lá. Outra questão aqui de biologia envolvendo a competição entre espécies. Outra aqui de política, falando de sociologia, dos momentos de crise do país, de crise econômica relacionado com momentos de quedas de presidentes ou golpes militares, enfim, né? Aqui um outro gráfico envolvendo uma questão de biologia do Enem, uma questão de química, que eu já cansei de fazer essa questão em sala com os meus alunos presenciais, tá? Um histograma, uma outra aqui de biologia, a questão de bactérias, evolução de bactérias, enfim, galera, muita coisa. E aí eu queria começar essa aula com um pensamento do nosso querido Albert Einstein, em que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quer dizer, se você der uma chance para pensar, para abrir a cabeça, cara, você vai aprender muito e depois só não... A única notícia que eu tenho não tem como retroceder, tá? Depois que você aprende, é difícil desaprender aquilo ali. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, eu queria fazer aqui o seguinte. Eu queria mostrar para vocês um Enem 2017, só para você ter uma ideia, tá? De como é que ele foi. Isso aqui são só... O que eu vou colocar para você aqui, ó, são só as questões de física, tá vendo? Eu já fiz a contagem aqui, salvo engano, são 16 questões de física nessa prova. Eu quero só que você passe o olho nela para você contar quantas questões envolveram gráfico só na prova de física, tá? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões de um total de 16. Pois é, galera, quase metade da prova do Enem foi gráfico. Eu estou pegando 2017 porque é bem verdade que esse último Enem agora, na prova de física, não cobrou tanto gráfico assim. Na verdade, se não me falha a memória, ele acabou não cobrando nenhum. Mas isso não necessariamente é uma tendência, tá? Se você pegar os outros Enems, muitas questões de gráfico de física. Então eu queria continuar aqui. Vamos voltar lá para o slide. Um momento, por favor. Vamos transitar para lá. E aí sim, né?
A gente já mostrou aqui esses gráficos. Vamos começar daqui. Pessoal, então para que serve um gráfico, né? Vamos começar a conversar aqui sobre isso. Eu não vou ficar lendo, eu vou colocar isso aqui à disposição para vocês, tá? Mas basicamente a palavra-chave para você entender gráfico é você entender que o gráfico é um desenho de uma relação. Uma relação. Então imagina que você é um ser único, mas você se relaciona com muitas pessoas, certo? Você se relaciona com seu pai, você se relaciona com a sua mãe, mas não da mesma forma. Você tem uma relação com seu namorado, namorada, com seu professor, né, presencial ou online, enfim. Você ser uma mesma pessoa, a depender de com quem você está falando, você muda o seu comportamento. Então o gráfico, ele é como se fosse um desenho dessa relação. Imagina que você pudesse desenhar a relação que você tem comigo, ou você desenhar a relação que você tem com o seu namorado ou namorada. Você teria desenhos completamente diferentes, certo? Pois é. Então imagina que você possa ter um gráfico sobre energia, um desenho sobre energia. A forma como a energia se relaciona com o tempo, a forma como a energia se relaciona com a DDP, a forma como a energia se relaciona com a temperatura, a forma como a energia se relaciona com qualquer coisa. Então o gráfico é isso. Basicamente, ele mostra em desenho como é que uma grandeza física se relaciona com outra grandeza física. E aí você está acostumado com várias, né? Posição em função do tempo, velocidade em função da distância, pressão em função do volume, enfim, solubilidade em função da temperatura, número de espécies em função do tempo. Então, galera, enfim, eu posso ficar aqui falando o dia inteiro de quantidade de gráficos para você e a gente não acabaria, nunca. Agora, as ferramentas que você vai precisar para analisar gráfico são sempre as mesmas, tá? E eu já vou te dizer que a gente vai trabalhar 3 grandes frentes. A primeira frente vai ser a parte de interpretação direta de um gráfico, né? Você olhar para um gráfico, extrair informação direta dele. Depois a gente vai fazer uma análise matemática desse gráfico, que é o estudo da taxa de variação. Vai ter uma aula só para isso. E o estudo da variação de uma outra grandeza, que é o estudo das áreas dos gráficos. Também vai ter uma aula só para isso, tá bom? Beleza, pessoal. Mas olha só, vamos voltar aqui no slide. Tipos de relação, né? Agora vamos falar palavrão que você não gosta. Na linguagem matemática, a palavra relação é a mesma coisa que função. É isso aí, galera, não tem jeito, né? A gente vai falar sim de funções matemáticas. Mas calma, vamos tratar aqui apenas das funções mais utilizadas na física, mas que sirva de aviso, na matemática o raciocínio ele é igual, só que você verá muitos outros tipos de relação lá na matemática. Gente, as principais relações que a gente vai ver na física, primeiro grau, segundo grau, função constante, função inversa e algumas outras coisinhas que a gente vai deixar para o final, tudo bem? Povo, é importante você saber que aqui você está fazendo um estudo duplo. Tudo que eu falar aqui vai te servir na matemática. Assim como tudo que o teu professor de matemática falar vai te servir sim aqui na física. Nossa, já vi muita questão de matemática que o tema de fundo é a física. Se você soubesse física, você resolveria a questão. Ou, se você pode não saber às vezes nada de física, mas se você domina a matemática, você também resolve a questão. Gente, eu sou péssimo em química, vou confessar para vocês, mas as questões que eu costumo acertar de química quando eu faço Enem são as de gráfico. Isso não tem dúvida, porque gráfico é bom de interpretar. Como eu gosto desse brinquedo, velho. Mas vamos lá, vou seguir aqui. Vamos conversar aqui, galera, com uma função famosinha para você e bem fácil, a tal da função constante, né? Gente, uma função constante nada mais é do que um tipo de relação onde um não muda em relação ao outro. Olha só, um deles não muda em relação ao outro. Vamos ver um tipo aqui, ó. Olha lá, a cara da função constante. Você vê que não importa quem seja aqui no x, não importa o valor de x, o valor de y vai ser sempre o mesmo, ó. Sei lá, para x igual a 1, quanto vale o y? 2. Para x igual a 2, quanto vale o y? 2. Para x igual a 3. Já enjoou? Pois é. Agora, onde que eu vejo esse tipo de gráfico aqui na física, galera?
Ué, no gráfico, por exemplo, de velocidade, quando você está falando de movimento retilíneo uniforme, olha só, o tempo está passando e a velocidade do cara não muda. Lá no meu curso de mecânica, eu explico para você a diferença entre uma velocidade positiva e uma negativa. Mas basta dizer que a positiva o cara está indo a favor da trajetória, perceba aqui, ó. E na negativa ele está indo contra a trajetória. Ah, então o sinal da velocidade tem um significado? Claro que tem, né? Mas principalmente aqui, galera, eu tenho que identificar, quando eu bato o olho num gráfico desse, que eu estou falando de um movimento uniforme. Tudo porque eu sei que no movimento uniforme o valor da velocidade não se altera. Tudo bem? Olha só, um outro gráfico de função constante que não tem nada a ver, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não tem nada a ver um com o outro, tá bom? Beleza? Esse outro gráfico é de aceleração. Então, estou falando de um outro tipo de movimento uniformemente variado. Quer dizer, o cara olha para um negócio desse e fala assim, ah, mas é o mesmo gráfico. Não, querido. A primeira coisa que você tem que olhar num gráfico, o que está no eixo Y? O que está no eixo X? Se aqui ele está dizendo para você que no eixo Y isso aqui vale aceleração, isso aqui significa aceleração, o que esse gráfico está te contando é o tempo está passando e o valor da aceleração não está mudando. Isso é clássico de movimento retilíneo uniformemente variado, que não tem chongas a ver com o movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? No movimento retilíneo uniforme, a aceleração ela é zero. Beleza? Mas vamos continuar. Professor, olha um outro gráfico aqui de função constante. Cara, se fosse um gráfico de posição em função do tempo, interpreta primeiro. Posição é onde o cara está. Se o tempo está passando e a posição do cara não está mudando, o que isso significa, queridos? Que esse cara está em repouso. Opa, avancei rápido demais. Volta para cá. Que significa que ele está em repouso. Só isso. Ah, professor, então um gráfico de posição reto assim quer dizer que ele não tem velocidade nenhuma. Se ele fosse inclinado para o alto, quer dizer que ele anda. Se ele fosse uma parábola, quer dizer que ele anda ainda em outro tipo de movimento. Então, cada gráfico tem uma história e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Tudo bem? Mas já que eu já tinha passado o slide, vamos seguir. Galera, outra função que a gente usa, mas essa aqui a gente usa muita coisa, não é pouca não, é a famosa função de primeiro grau. Galera, a função de primeiro grau você tem que ter obrigação de entender isso. Você estuda isso na matemática e você estuda isso na física. Na física, isso não cai, isso rola, ribanceira abaixo, atropelando a galera. Muitas relações na física são baseadas na função de primeiro grau. Tudo bem? Então eu não tenho aqui menor pretensão de te dar uma aula de matemática, mas eu vou te dar uma noção, se você nunca ouviu falar disso aqui, aprofunda os teus conhecimentos lá na aula de matemática e aproveita esse conhecimento aqui com a gente, tudo bem? E eu vou te dar, claro, vários exemplos. Lembra que essa aula é uma aula introdutória, então se você não entender exatamente algum ponto específico, não é para surtar, tudo bem? Porque a gente está começando a falar disso. A gente vai aprofundar muita coisa isso aqui, tá? Esse curso de gráfico eu quero fazer ele bem completo para você. Galera, então toda função de primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. Y é igual a B mais AX. Repara que eu destaquei o Y e o X. Porque o Y e o X, galera, são as famosas grandezas que vão se relacionar. É como se fosse você e a sua mãe, ou você e o seu pai, ou você e eu, né? Essa função vai dizer como uma grandeza se relaciona em função da outra, beleza? Agora eu tenho esse cara B e esse cara A. Esses caras na matemática, eles têm nome. Um nome bem especial. Eles são o que a gente chama de coeficiente angular e coeficiente linear. Olha só. Então, esse A aqui, ele é o famoso coeficiente angular e esse B é o coeficiente linear. Guedes, não estou entendendo muito não, tudo bem? Calma. Primeiro, um cuidado que eu pedi para você tomar aqui, ó. A gente está estudando o comportamento matemático de uma função de primeiro grau. A interpretação dos valores depende sempre do assunto tratado, que foi o que eu acabei de mostrar para você ali nos outros gráficos, né? Eu mostrei 3 gráficos para você de função constante,
onde cada um deles era de uma situação. Um era de repouso, o outro era de movimento uniforme, o outro era de movimento uniformemente variado. Tá? Então, uma coisa é você estudar o comportamento de um gráfico, outra coisa é você interpretar esse gráfico. Firmeza? Então tá bom, vamos voltar lá? Galera, nesse caso aqui, o gráfico de função de primeiro grau tem sempre a mesma cara. Ou ele é uma reta inclinada para cima, ou ele é uma reta inclinada para baixo. Vamos começar a aprender alguns truques aqui? Pessoal, esse Bzinho aqui, ó, que é o que a gente chamou de coeficiente linear, basicamente ele é esse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui e aqui? É onde a gente costuma na física dizer que o gráfico começa. Ah, o gráfico começa aqui. Pronto. Esse é o coeficiente linear. O coeficiente angular, presta muita atenção nesse cara. Esse cara aqui é importantíssimo. Ele basicamente ele vai dizer para você sobre o ângulo que esse gráfico faz. Quanto maior for esse Azinho aqui, mais inclinado é o gráfico. Deixa eu cortar para mim de novo. Olha só, o gráfico ele tem uma inclinação. Pode ser maior ou menor. Quem diz para você quão inclinado ele é esse tal do coeficiente angular. Beleza? Não entendeu ainda? Cara, isso tem uma importância miserável. Eu vou colocar nos exemplos e você vai entender. Vamos voltar para lá. Mas olha só, um outro detalhezinho, tá? Sempre que esse coeficiente angular, o Azinho que vem aqui, for positivo, ou seja, maior que zero, o gráfico basicamente aponta para cima. Quando o Azinho for negativo, esse gráfico aponta para baixo. Tá, Guedes. Isso aí eu aprendi em matemática. Beleza, que bom. Agora traz isso aqui para física. Vamos dar um exemplo para você aqui, ó. Tá aqui um gráfico de posição em função do tempo. Galera, um gráfico de função da função do movimento uniforme, olha aqui embaixo, ó, olha aqui embaixo. É aquele S igual a S0 mais VT. Gente, compara, isso aqui é sim uma função de primeiro grau, onde o eixo Y vai ser o posição, o eixo X, ó, acompanha o mouse aqui comigo, ó. O eixo X vai ser o tempo, opa, cliquei sem querer. E aí, o que acontece? O Azinho corresponde à sua velocidade. Então quer dizer que a inclinação desse gráfico vai te dizer sobre a velocidade. Quanto mais inclinado ele for, mais velocidade o cara tem. E outra coisa, olha o truquezinho que a gente acabou de aprender. Quando A é positivo, o gráfico aponta para cima. Isso aqui quer dizer o quê? Quem que é o A para mim? O A para mim agora chama-se velocidade. Então, quando o gráfico aponta para o alto, quer dizer que a velocidade é positiva. Quando o gráfico aponta para baixo, quer dizer que ela é negativa. Eu estou clicando o mouse sem querer, galera. Eu estou me habituando ainda a dar essas aulas com slide, né? E um programinha para gravar a tela. Então, acidentes acontecem. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu vou melhorar na transição, tá bom? Mas vamos voltar lá. Então, galera, repara, nesse caso específico, a inclinação do gráfico, olha para cá, ó, de novo, o A significa velocidade. E o Bzinho, professor, onde o gráfico começa, quer dizer a posição inicial. Professor, eu não lembro desse cara aqui do sorvete, né? S igual a 0 mais VT. Não tem problema. De novo, no curso de mecânica, eu falo bastante disso aqui. E lá, eu repito tudo que eu estou falando aqui. Mas aqui é foco no gráfico, tá? Lá no curso de mecânica, eu já parto do pressuposto que você assistiu essas aulas. E aí lá eu só aplico essas regras, tudo bem? Então vamos seguir. Agora sim era para passar os slides, tá? Olha só, um outro gráfico de função de primeiro grau que não tem nada a ver com aquele primeiro. Esse aqui já é do movimento uniformemente variado. Eu quero te mostrar a velocidade do cara em função do tempo. Para quem se lembra, a função da velocidade aqui no Move é assim, ó. V igual a V0 mais AT, ou alfa T, como fez nessa formulinha aqui. Gente, é o mesmo esquema. Y é igual a B mais AT. Então, quem que é o B aqui agora? O B é a velocidade inicial, onde o gráfico começa, ó. Tá vendo? E a aceleração? A aceleração tem a ver com a inclinação do gráfico. Eu vou te dar uma aula depois para te ensinar a calcular essa inclinação, ou seja, calcular a aceleração. Mas olha, de novo,
Quanto mais inclinado for o gráfico, maior vai ser a aceleração. Quanto menor a inclinação, menor é a aceleração. E de novo, gráfico apontando para cima, aceleração positiva. Gráfico apontando para baixo, aceleração negativa. Beleza? Gente, as regras são as mesmas, a interpretação é que muda conforme o exercício. Olha aqui, aí eu saí um pouquinho da mecânica, porque todo mundo está enjoado já de mecânica, né? Eu peguei a curva característica de um gerador. Caramba, professor, não lembro dessa matéria. Não faz mal. Quando você for assistir meu curso de elétrica, bom, aí você vai ter tudo isso aqui para você feliz. Eu vou te dar uma explicação de tudo sobre gerador, receptor e papapá. Mas aí, quando chegar lá, eu vou chegar para você e falar assim, galera, lembra da aula do gráfico? Pois é, vamos pegar as informações que eu tinha lá, vamos usar aqui? Pois é. Gente, olha só. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Eu sei que o coeficiente angular aqui é negativo, tá? E aí cada um tem... Eu sei que esse carinha aqui, seja ele o que for, é o tal do B, do coeficiente linear, porque é onde o gráfico começa. Aí você monta a funçãozinha, ó, para quem nunca viu, olha para cá, onde eu estou com o mouse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a função, a equação do gerador que a gente fala. Então o eixo Y, que é a DDP, o eixo X, que é a corrente elétrica, esse cara aqui, como a gente já tinha sacado, ele é o B, e o errinho é negativo aqui nessa equação, né? Porque o gráfico aponta para baixo. Quer dizer que a inclinação desse gráfico aqui me fornece a resistência elétrica do gráfico, do gerador. Não é legal? Quando você começa a entender que estudando o comportamento do gráfico, você começa a aplicar esse único conhecimento em todo e qualquer gráfico que você imaginar. Aí você começa a garimpar as informações desse cara e fica muito mais fácil você entender. Vamos seguir? Gente, eu roubei não, né? Eu estou colocando aqui a fonte, esse aqui é um mapa mental sobre funções de primeiro grau que eu estou disponibilizando para vocês aqui no material, é de domínio público, tá no site Brasil Escola, tá? Eles liberam para você isso aqui para baixar, então eu estou colocando o link aqui para não dizer que eu estou plagiando, pelo amor de Deus, não suporto essa ideia, mas olha só, fica à vontade para você brincar aqui, tá? Tem bastante informaçãozinha, isso aqui funciona tanto para física quanto para matemática, mas eu não quero perder mais do nosso tempo aqui, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Gente, a temida função de segundo grau. Então deixa eu já te falar. Para quem não lembra, a cara da função de segundo grau é essa aqui, ó. Y igual a C mais BX mais AX quadrado. Guedes, você fez tudo ao contrário. É AX quadrado mais BX mais C. Tá bom. Tá bom. Na matemática você aprende assim. Mas, pelo amor de Deus, na matemática, a ordem dos fatores da soma não altera o resultado, tudo bem? Então, olha só. Eu coloquei desse jeito de propósito. Porque um dos poucos exemplos que a gente vai ter de uso de função de segundo grau na física é o famoso, né, sorvetão, é a função horária da posição lá no movimento uniformemente variado. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Lembrou? Então tá. Gente, mais uma vez, isso aqui não é um curso de matemática. Lógico, eu vou ver muita coisa com vocês sobre a função de segundo grau. Mas é importante que os detalhezinhos você vá lá no curso de matemática. Aqui a gente vai tirar as propriedades do gráfico. O estudo da função de segundo grau é lá na matemática. Tudo bem? Beleza, não podemos confundir aqui e nem misturar as searas. Vamos voltar aqui. Olha só. Gente, eu estava aqui falando, olhando para a câmera, achando que eu estava aparecendo, não estava, eu estava falando do slide. Mas tudo bem, você ouviu o que eu tinha a dizer. Eu já disse a você, eu ainda vou me habituar com esse negócio, tá? Então volta para cá. Gente, vamos avançar aqui. Aqui eu só para te lembrar como é que resolve, tira a raiz aqui do cara, mas o que são esses elementos, né? Mais uma vez, vamos lembrar que esses coeficientes, o A, o B e o C, cada um deles, galera, vai ter um significado pra gente. Vamos ver como é que é isso aqui.
Também tirei esse mapa mental, ó, do site do Pinterest aqui, botei o link para vocês. Tem dono isso aqui, tá? Lá aparecem os créditos. Mas vamos lá, o que eu tenho que saber? Ah, professor, por exemplo, na equação do sorvetão, olha para cá. Vamos fazer o paralelinho? O eixo Y é a posição, o eixo X é o tempo, tal. Acompanhe meu mouse aqui, ó. Tá acompanhando o mouse? Ô, animal. Voltei. O X é o tempo, o Y é a posição. Ah, então o que é o índice C aqui, professor? Esse coeficiente aqui. É onde o gráfico começa. É a posição inicial. O que é o B, professor? O B é a velocidade inicial. E esse cara aqui, gente, pelo amor de Cristo, é só uma coincidência de letra, tá? Na verdade, na função do sorvetão, quem aparece aqui não é a aceleração. Ó, eu destaquei aqui, é metade dela. Tá? Na aula de mecânica eu chamo a tua atenção, não vou esquentar a cabeça agora. Mas olha só, vamos lembrar de algumas propriedades da matemática e cruzar com a física. Quando o A, ou seja, metade da aceleração, vamos falar no sinal da aceleração. Quando o sinal da aceleração é positivo, quer dizer que a boca é para cima, né? O gráfico é assim. Quando é negativo, o gráfico é para baixo. Ah, então só de olhar para o gráfico eu já sei se a aceleração é positiva ou negativa? Claro. Pessoal, e o B? O B é onde o gráfico começa. Beleza. Ou, desculpa, onde começa não. Ele vai determinar para mim a velocidade inicial. Mas ele pode ser também a inclinação do gráfico. E aí é o mesmo esquema, galera. Inclinação para cima, positivo. Inclinação para baixo, negativo. E se não tem inclinação, professor? Ah, quer dizer que nesse ponto a velocidade seria zero. Ah, então a velocidade inicial, eu posso analisar a velocidade do cara estudando a inclinação desse gráfico. Olha só, antes que você se perca, eu só estou fazendo um apanhado geral. É uma aula de introdução. Vai ter uma aula inteira só para estudar inclinação de gráfico. Fica tranquilo, respira. Vamos voltar. E o C, professor? O C, esse sim, né? É a posição inicial, é onde o gráfico cruza o eixo Y. Para a gente, na física, é onde o gráfico começa. Belezinha? Tranquilo? Lógico, as raízes, né, da função de segundo grau, para a gente também tem um significado. São os instantes em que o cara passa na origem. De novo, não fica perdido. Na aula de mecânica a gente vai estudar isso, na aula de gráfico de segundo grau a gente vai estudar isso aqui. Tudo isso vai ser visto de novo. Lembrando que é só uma aula introdutória. Vamos lá? Olha lá. Só para você aplicar isso aqui, ó, no Move. Então, ó, só de eu bater o olho nessa parábola aqui. Se eu sei que o gráfico é uma Já estou cansado de pedir desculpa para vocês, né? Se eu sei que o gráfico é uma parábola, eu já sei que é uma função de segundo grau, portanto tem que ser o sorvetão. Ah, então olha só, galera. Vamos brincar um pouquinho aqui. De cara, olhei para um gráfico de posição por tempo e o bichão tem cara de parábola. De cara, eu já sei que é Move, porque só o Move tem função de segundo grau. Eu já sei qual é a posição inicial, eu já vou saber se a aceleração é positiva ou negativa, eu já sei em que momento o movimento é acelerado ou retardado, progressivo ou retrógrado, só analisando a inclinação do gráfico. Bicho, você não tem ideia da quantidade de informação que eu posso arrancar de um cara desse. Só de bater o olho no gráfico, só de bater o olho na função, beleza? É muito legal, vocês vão gostar quando vocês aprenderem. Mas vamos seguir aqui. E outras funções, galera. Trabalhei aqui as 3 mais básicas para você, mas na física, ó, podem aparecer outros tipos de função e por vezes até gráficos que não obedecem função nenhuma. É um gráfico famoso barata voa, né? O gráfico é uma zona. Como, por exemplo, podemos citar força elétrica em função da distância, que é uma hipérbole quadrática, ou uma linha isotérmica, que é uma hipérbole, ou mesmo uma situação, faltou a palavra aqui, qualquer, tá? Mas fique tranquilo, pois vamos te dar as condições de analisar cada caso com algumas ferramentas básicas que veremos a seguir. E esse a seguir, galera, não é agora, tá? Esse a seguir são nos próximos módulos do curso. A gente vai entender o que é inclinação, taxa de variação, área de gráfico, tá? A gente vai ver tudo isso. Então vamos voltar aqui.
Olha só, vamos dar alguns exemplos agora para você. Evolução da potência instalada da geração distribuída solar fotovoltaica no Brasil. Gente, esse gráfico aqui vai falar sobre o crescimento da energia solar no Brasil. Perceba, se você conhece um pouquinho de matemática, já não tem uma carinha de função exponencial? Pois é, professor, então isso aqui é uma função exponencial? É uma função exponencial. Então eu tenho como prever isso? É claro que tem, porque se você conhece uma função matemática, a ideia não é essa? Você poder, através de uma função, prever o futuro, prever outros pontos que não estão naquele gráfico? Essa é a ideia, galera. Mas vamos seguir. Olha aqui. Esse tá famosão, né, cara? Total de casos fora da China e esse cara tá desatualizadão, tá? Só para você ter ideia, hoje é dia 8 de abril, esse gráfico aqui parou de contar no dia 6 de março. Mas olha como cresceu o número de casos de coronavírus fora da China em muito pouco tempo. Por isso esse gráfico aqui também é uma função exponencial e vamos falar sério, enorme, mas é quase certo que caia uma questão de função exponencial sobre o coronavírus, galera. Por favor, né? Não vamos marcar bobeira. Lá na matemática estuda muito esse tema, tá? Outra aqui relacionada com coronavírus, né? Já ouviu falar em curva gaussiana? Pois é, na matemática você estuda esse cara aqui, ó, tá vendo, da direita? Que é uma curva gaussiana. Essa curva gaussiana é que determina como é o desenho desses gráficos aqui, né? O que aconteceria com o número de atendimento, número de infecções aqui, sem as medidas de proteção e com as medidas de proteção, tendo aqui como limite a capacidade do sistema de saúde. Mas eu não vou também ficar repetindo isso aqui, porque você já deve ter visto isso aqui no Facebook, no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no jornal de qualquer coisa, umas 500 mil vezes. Mas aproveita, porque isso também é um sério candidato. Guarda esse nome, função gaussiana. Tô com pressentimento. Vamos seguir aqui, galera. Olha aqui, ó. Como que a pressão atmosférica se comporta em função da altitude. Então o que eu estou percebendo? Que quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica. Ou, de outro jeito, quanto maior é a pressão atmosférica, mais perto da superfície você está, né? É um gráfico de função inversa, galera. Famosinho também, tá? Lá nas aulas de física a gente comenta esses caras. E esses caras aqui, adoro. Isso aqui é para coisa de gente grande, tá, galera? Quando a gente for falar sobre condutor esférico em equilíbrio eletrostático no curso de elétrica, é uma aula que eu amo trabalhar. A gente vai ver como é que é o comportamento do potencial elétrico e do campo elétrico dentro do condutor, na superfície do condutor e fora do condutor. Quer dizer, um mesmo gráfico, galera, pode ter vários comportamentos. Olha só. Aqui, por exemplo, olha o do potencial, olha esse aqui embaixo que é menos polêmico. Ele tem uma função constante aqui e uma função inversa, uma hipérbole aqui fora, tá vendo? Ó? Porque tem uma função inversamente proporcional à distância. Quanto maior é a distância, menor é o potencial. Guedes, não entendi nada. Gente, D é o eixo X, V é o eixo Y. Eu estou dizendo que se o X está no denominador, quanto maior é o X, menor é o Y. Tranquilo? Mas aqui dentro a história é outra, tá vendo? Para essa região aqui da esfera, o potencial é constante. E aqui a concavidade é mais intensa. Você vê que ele é mais cavado. Sabe por quê? Porque ele é uma função inversa do quadrado, galera. Nossa, Guedão, pode ficar pior que isso? Pode. Pode ficar bem pior que isso, né? Já quer sair da aula? Não, já quer sair? Fica que é legal. Esse gráfico aqui, galera, eu botei meio que de zoeira com vocês, tá? Ele é um gráfico que a gente estuda, só que só estuda essa face aqui, ó, pressão por volume. É o diagrama de fases. Quando você determina se o cara está no estado gasoso, líquido, sólido, tá? Você já viu esse gráfico aqui em 2D. Aqui eu te coloquei como é que a gente analisa isso na física de verdade. É em 3D e o buraco aqui é bem mais embaixo. Mas vamos voltar para o mundo dos mortais.
Gente, agora vamos para a mensagem final. Calma, respira. Cada caso deve ser mais estudado sim. Mas ao final desse curso você vai poder dominar cada um deles com muita tranquilidade. Vamos seguir viagem? Pessoal, fica a minha mensagem para vocês aqui. Te convido desde já, a assistir a próxima aula de gráfico, onde a gente vai começar a mexer mesmo, botar a mão na massa, como você costuma dizer, e começar a resolver questões. Resolver questões é uma coisa muito, muito, muito importante. E eu tô com um plano. Que para um grupo, que eu vou falar sobre isso depois, eu vou criar um curso paralelo desse aqui, onde a gente vai poder fazer troca. Eu vou poder passar exercícios para vocês meterem a mão e desenhar o gráfico e aprender mais fácil. Quer saber de uma coisa muito legal? Gráfico se aprende fazendo gráfico, mas nem todo mundo vai ter tempo para isso. Para aqueles que estão afim realmente de dar um mergulho, eu vou fazer um convite depois, tá bom? Gente, por enquanto é só. Fiquem com Deus aí, estudem bastante, fiquem em casa, pelo amor de Deus, e a gente se vê na próxima aula de interpretação de gráfico. Aquele abraço. Tchau, tchau.